Amém, graça e paz, aqui é o Lucas Santana e hoje eu gostaria de expor um pouco com os irmãos sobre o livro de Abacuque. Nós falamos já acerca de algumas coisas referentes sobre Abacuque e eu gostaria de expor com vocês agora do verso 5 ao verso 11. E convido você a abrir a sua Bíblia em Abacuque capítulo 1, verso 5. Lá tem uma mensagem para nós e hoje eu gostaria de expor um pouco com os irmãos. Lá fala o seguinte: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creram, se lhes fosse contado. Fiquem pasmos, porque vou fazer algo que vocês não creriam, vocês não acreditariam, não chegariam nem a acreditar se fosse contado isso para vocês. É interessante nós falarmos um pouco sobre, querendo ou não, sobre Abacuque, porque Abacuque ele disserta muitas coisas sobre nós. Nós falamos sobre dor, falamos sobre sofrimento, falamos sobre disciplina, falamos sobre pedagogia, nós podemos falar sobre várias coisas em Abacuque. Mas aqui no verso 5 ele fala algo para nós bem interessante, já começa. Porque assim, do verso 1 até o verso 4, Abacuque falava. No verso 5 agora não é mais uma inércia. No verso 5 agora Deus responde. E o que chama atenção é que quando Deus começa a falar, a resposta que Abacuque tanto esperava não foi conforme o seu esperado. Abacuque talvez estivesse esperando uma resposta de reforma, uma resposta boa, mas a resposta não foi uma resposta boa. Olha só que interessante quando nós pegamos um pouco sobre isso. Nós percebemos que aqui, querendo ou não, nesse texto, Abacuque ele ouve uma resposta bem dura acerca disso. Eu acho interessante as palavras do Hernán Dias Lopes quando ele fala o seguinte: Deus cumpre a sua palavra não apenas quando está ao nosso favor, ou quando é ao nosso favor, mas também quando ela é contra. A palavra dele é cumprida, independente da situação. E esse verso 5, quando Deus começa a falar, ele traciona algumas coisas para nós. E eu gostaria de falar sobre 3 pontos, para destacar um pouco sobre isso. O texto fala o seguinte: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosses contado. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que a voz de Deus, querendo ou não, ela por muitas vezes pode ser mais perturbadora do que o próprio silêncio. Às vezes era melhor que Deus ficasse em silêncio do que nós ouvirmos a sua voz. Até porque, irmãos, Deus não está sujeito à nossa programação. Deus não está sujeito à nossa agenda. Deus não está sujeito, irmãos, àquilo que nós projetamos lá na frente. Deus não está sujeito a nenhuma dessas coisas. Deus ele está sujeito a Ele mesmo. Ele é que é o detentor de todas essas coisas. É como nós percebemos no livro de Isaías, capítulo 55, verso 9, que diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou melhor dizendo, irmãos, Deus não precisa nos dar explicação de nada. Ele está muito além dos nossos entendimentos, das nossas visões, ele está muito além daquilo que nós compreendemos. E isso é destacado com grande verdade quando nós lemos aqui as palavras ditas pelo profeta Isaías, dizendo o seguinte: assim como os céus são mais altos que a terra, também os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Irmãos, a terra, para nós chegarmos ao céu, é uma distância impossível, vamos dizer assim, por meio próprio. É impossível também, irmãos, nós vermos a dimensão do caminho e a dimensão dos pensamentos do Senhor. O primeiro ponto é que talvez seja perturbador a voz de Deus. Abacuque aqui estava esperando por muitas vezes uma resposta mais enfática, algo que trouxesse ao seu coração um pouco mais de esperança, vamos dizer assim. Até porque ele clamava, falava sobre violência, falava sobre várias coisas, falava sobre injustiça e parecia que Deus não agia. E isso é interessante porque nós vamos ver isso primeiramente dizendo
a voz de Deus pode ser muito mais perturbadora, irmãos, do que o seu silêncio. Deixa eu te falar uma outra coisa, que é o terceiro ponto. A ação de Deus pode ser mais perturbadora do que a inação. Ou melhor dizendo, a ação de Deus pode ser mais perturbadora do que ele ficar parado, que ele ficar inerte, que ele fazer nada. Quando nós vemos isso, nós vemos a própria história, né? Ali na segunda carta, no segundo livro de Crônicas, melhor dizendo, falando sobre quem Deus colocou para falar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus levantou vários profetas para falar com o povo de Judá. Deus levantou muitos homens para falar com esse povo. Quantos homens foram levantados? Profetas, homens de Deus, levantados para falar, entretanto, todos eles foram rejeitados. Todos eles não foram ouvidos. O que chama a atenção é que essa advertência, primeiramente, que Deus direciona ao povo, agora já não é mais advertência. Essa advertência agora virou exatamente, irmãos, uma disciplina. E essa disciplina, quando Deus impõe ela, não há quem possa segurar tal disciplina. O terceiro ponto que eu gostaria de falar para os irmãos é que o pecado do povo de Deus é mais terrível do que o pecado do ímpio. Talvez você esteja falando, não, Lucas, isso que você está falando é bobagem. Não, irmão, sabe por quê? Porque a gente percebe uma coisa terrível aqui. Abacuque estava numa confusão dentro dele absurda, porque acontecia algo com ele. Ele pensava o seguinte: como pode acontecer de Deus usar um povo pagão para o povo dele ser sujeito? Ele ficava ali com uma concepção meio de justiça tendenciosa, ou melhor dizendo, ele ficava sem entender. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, essa justiça tendenciosa, ela é abominação a Deus. Eu acho interessante Exaltino, porque Exaltino Gomes diz o seguinte: eles não foram punidos por causa do pecado do púlpito, eles não foram punidos por causa do pecado litúrgico, eles não foram punidos pela doutrinação. Eles foram punidos porque estavam a favor da desordem social e moral. Eles foram punidos porque exploravam os pobres e eram gananciosos quanto ao poder. Eles foram punidos, irmãos, porque tudo aquilo que era a versão do que Deus falava, eles estavam sujeitos e aceitavam. Irmãos, quem já é conhecedor tem que ter essa noção. Como podemos ser contra esse Deus tão digno e tão santo? Como podemos fazer coisas absurdas contra esse Deus? E eu gostaria, além disso, de destacar uma coisa. Existem pessoas que creem o seguinte: creem que na verdade Deus é bom para os crentes e seria totalmente injusto contra aqueles que não são crentes. Ou melhor dizendo, tem pessoas que pensam que Deus é punidor do não crente. Existem pessoas que têm uma incredulidade tão grande, que não conseguiria nem acreditar que Deus levantou esse povo caldeu para exatamente disciplinar o povo de Judá. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A justiça de Deus está sobre todos os homens. A justiça de Deus está sobre toda a carne. A mão de Deus está levantada sobre todos os homens. Mas esse texto do verso 5, ele é pesado porque ele fala o seguinte: olha, vocês não vão crer, vocês vão ficar atônitos. Se outra pessoa contasse para vocês, vocês não iam crer. Mas quem está contando para eles não é outra pessoa, quem está contando para eles é o próprio Deus. E Deus, quando ele fala, ele não mente, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Uma coisa que é pertinente nós falarmos aqui é que Deus está dizendo o seguinte: eu estou trazendo esse povo babilônico, essa nação cruel, essa nação impetuosa, essa nação, vamos colocar assim, que é terrível. Eu estou trazendo esse povo.
Se junte comigo agora a ler o verso 6. O verso 6 ele diz o seguinte para nós: estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Eu gostaria de falar agora sobre a descrição dos caldeus, que é exatamente aquilo que Deus fala agora no verso 6 até o verso 11. O verso 6, nessa descrição, ele já começa demonstrando para esses irmãos, para esses homens, que na verdade esse povo é um povo cruel. E por que seria um povo cruel? É um povo cruel porque eles não respeitam poder econômico, não respeitam poder político, não respeitam poder militar. Eles são um povo acostumado totalmente com guerra, estão acostumados ali na batalha, estão acostumados também a usar palavras cruéis, eles são impetuosos, são homens inescrupulosos, ou melhor dizendo, para vocês compreenderem, era um povo que não tinha misericórdia de ninguém. Era um povo que era opressor, era um povo que não tinha restrição moral, era um povo que, por onde passava, deixava dois tipos de rastro. O primeiro rastro era um rastro de morte e o segundo rastro era o rastro da destruição. Era um povo cruel porque não se preocupava por quem eles iam passar por cima. E Deus deixa bem claro isso, dizendo: olha, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a terra, apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Eles vão por todo lugar sem medo. Eles vão para todo lugar só com uma preocupação: tomar aquilo que é do outro. Eles são cruéis. O que me chama a atenção é que na segunda descrição, para falar sobre esse povo, é que na verdade eles são expansionistas, quer dizer, eles são insaciáveis. Olha só quando é dito aqui para nós que eles vão para todo lugar. Ou melhor dizendo, eles não estão preocupados se o lugar é longe ou se o lugar é perto. Eles vão para todo lugar, eles são expansionistas. A visão desse povo, irmãos, era dominar. A visão desse povo, irmãos, era dominar o mundo inteiro. Quer ver uma coisa? Os povos vizinhos de Judá já haviam sido saqueados. Alguns povos vizinhos já tinham se acabado por causa das mortes que tinham acontecido. Coisas absurdas acontecendo no meio ali dessa era. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus ainda fala mais alguma coisa para nós. No verso 7 vai dizer o seguinte: é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Olha só o que vai falar sobre esse povo. Ele está falando, eles são implacáveis. Eu gostaria de falar uma coisa para você compreender um pouco nesse momento. Flávio Joséfo mesmo diz que os caldeus eram um povo sanguinário, era um povo truculento, cruel e desumano. Ou melhor, irmãos, eles não possuíam piedade de ninguém, eles não tinham respeito a ninguém, eles simplesmente pisavam em homens como se fosse lama, eles não se preocupavam porque eles abusavam das mulheres, eles matavam, irmãos, velhos e crianças. Era coisa absurda o que acontecia. Aí depende desse povo caldeu. Esse povo caldeu era um povo terrível de fato. Era um povo apavorante. Para que os irmãos tenham noção, a gente vê o próprio Jeremias falar no livro de Lamentações, capítulo 2, verso 21. Olha só o que ele diz: jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira. Tu os mataste sem piedade. Ou melhor dizendo, irmãos, passando um pouco para os nossos dias, eles não se preocupariam nem um pouco com a opinião pública, eles não se preocupariam nem um pouco, irmãos, com leis internacionais. Era um povo totalmente truculento. Como diz aqui no verso 8, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais velozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Irmãos, eles eram irresistíveis. Para que vocês tenham noção, quando nós vamos ler aqui o texto falando sobre os leopardos, eu gostaria que vocês observassem quem são os leopardos.
Os leopardos eram os predadores que, vamos considerar assim, é mais conhecido como o mais sedento por sangue. É um predador que tem um bote muito rápido, e esse bote, por muitas vezes, acaba quebrando até a coluna cervical do animal que é a sua presa. Ou melhor dizendo, irmãos, é alguém que é totalmente difícil de se escapar. Era quase impossível escapar deles. Quando falava sobre os lobos, é interessante falar sobre isso, porque os lobos, na verdade, eles saíam à noite para caçar. Quando começava o sol se pôr, eles saíam. E deixa eu te falar uma coisa, eles tinham uma ótima visão noturna. Eles saqueavam, destruíam, eles iam para a guerra exatamente à noite, ao ponto de destruir tudo que vinha pela frente. E ainda dizia mais uma coisa, fala como ave de rapina ou como uma águia. A águia, não sei como é que vocês veem, mas a águia é totalmente rápida no seu bote. E o ponto para falar para eles é que eles eram rápidos exatamente no seu ataque. Aqui no verso 9, verso 11 vai dizer: todos vêm prontos para violências, suas hordas avançam pelo vento do deserto. Diz o seguinte: fazem tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Deixa eu falar uma coisa, eles eram conquistadores insolentes. Eles eram conquistadores tão insolentes que por onde eles passavam, eles pegavam os reis e os príncipes e colocavam esses homens dentro de uma jaula como se fosse um animal, demonstrando ali o seu valor e demonstrando ali a sua conquista. Eles eram homens insolentes, irmãos, porque nessa prática nós vamos ver coisas absurdas. Quer ver uma coisa? Quando o texto mesmo vai falar para nós sobre o vento, como se fosse um vento do deserto, e de fato é um vento do deserto, porque o vento do deserto ele é seco e ele é bem quente. O que acontece, irmãos? Ele sai queimando toda a plantação. Assim era esse povo. Eles saíam destruindo tudo. Eles não estavam preocupados com como ficaria o outro povo. Estavam um pouco preocupados com essas coisas. Era um povo totalmente insolente. Quer ver uma coisa? Eles tinham outro grande problema. Eles idolatravam a si mesmos. Eles idolatravam o poder. Além de ser um povo politeísta, quer dizer que adoram vários deuses, mas o principal Deus, a principal divindade que eles tinham adoração era sobre o status e o poder. Nós percebemos isso porque eles se viam como Deus. Eles se viam como se estivesse acima do bem e do mal. Essa era a visão do povo caldeu. E essa, irmãos, tem sido a visão de muitos também nos dias de hoje. Pessoas que se acham acima do bem e do mal. Pessoas que se acham acima de toda e qualquer lei. Mas eles tinham um grande problema, irmãos. Eles chegavam ao ponto de fazer culto e louvor a eles mesmos. Esse povo também tinha outro ponto. Esse povo era totalmente culpado. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Homens carregados de culpa. Eram homens culpados. Eles poderiam talvez não ver a mão de Deus, mas deixa eu falar uma coisa. Quando Deus falou isso, trouxe um pouco de conforto para Abacuque. E eu gostaria de falar um pouco sobre a disciplina de Deus, e assim está encerrando com os amados irmãos. Gostaria de ler aqui rapidamente com vocês ali no livro de Hebreus. Hebreus fala o seguinte para nós: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Essa mensagem é muito forte para nós. Deus disciplina aquele que ama. E essa disciplina, irmãos, vai criar em nós um fruto de justiça e paz. Essa disciplina ia criar algo diferente nesse povo. Olha só o que é dito para nós. E nos leva a pensar o seguinte: se algum sofrimento nos leva a refletir, irmãos, sobre o nosso pecado, se algum sofrimento nos leva a ficar mais próximos de Deus, seja esse sofrimento aí uma forma de retribuição ou não, então esse sofrimento, irmãos, está cumprindo seu propósito. Está cumprindo seu propósito, está sendo pedagógico para nós. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. Irmãos, quando algum irmão seu estiver passando pela disciplina do Senhor, não julgue ser porque o seu irmão pecou. A disciplina não vem somente pelo pecado. Uma coisa que me chama a atenção é que Paulo vai dizer que por muitas vezes o sofrimento e a dor são pesos de glória que vão nos levar ao grande triunfo final. E eu encerro com as palavras do salmista dizendo o seguinte: porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, confia nele, pois ainda eu louvarei, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Porque está abatida a tua alma, meu irmão, que está perturbado. Espera no Senhor, confia nele. Confia porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E a mensagem, irmãos, que eu gostaria que você colocasse no seu coração hoje é essa: isso tudo que você está passando, ainda vai ter ainda um momento que você vai poder louvar a Deus, mais grato ainda, por todas as coisas que Ele já fez sobre a sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e fique na santa paz de Deus. Amém?